Se tem uma coisa que pode ser para nós e será sempre um desconcerto, é esta certeza de que todas as vezes que nós estivermos diante do cristianismo, nós estamos diante de uma realidade fecunda, profunda, que não se entende muito facilmente numa primeira leitura ou numa primeira observação. Guimarães Rosa, um escritor mineiro que gosto muito, escreveu um texto que se chamava A Terceira Margem do Rio. Mas quando nós olhamos o rio, nós só vemos duas margens, não é verdade? Não há uma terceira. E aí está a beleza do conto do Guimarães Rosa, porque o autor, ele insinua a vida a partir de uma outra realidade que a gente não consegue ver. E a beleza da vida, muitas vezes, está não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. E aí você entrou no coração do cristianismo, porque Jesus está falando sempre de uma terceira realidade que supõe o crescimento, que supõe o amadurecimento, que supõe uma visão mais aguçada, menos comum, menos superficial, porque Deus não mora na superficialidade. E é por isso que a felicidade é um poço profundo, que tem que se fazer esforço, assim como na roça, eu me lembro, lá no interior de Minas Gerais, para a gente retirar água de qualidade, nós precisávamos cavar muito, e os poços, quanto mais profundos eles eram, maior era a qualidade e a pureza da água que se retirava ali. E no momento de retirar a água, o esforço de jogar o balde, de fazer toda aquela força para que a água pudesse vir, quanto mais pesado estava aquilo ali, significava que maior profundidade a água estava sendo retirada. E a gente não se importava, fazíamos o esforço, ficávamos ali algum tempo para que aquela água pudesse vir, e quando ela vinha, a alegria de vê-la tão pura, tão cristalina, porque valeu o esforço, valeu o tempo do esforço. Compreender as bem-aventuranças, esta felicidade que Deus nos propõe, através da boca de seu Filho, não é uma felicidade que vem da noite para o dia, nem tampouco é um amadurecimento que vai acontecer da noite para o dia. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Por isso a bem-aventurança, ela num primeiro momento o texto apresenta a parte que é o sacrifício, para depois mostrar a consolação. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez hoje na sua vida, você que me acompanha agora, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele, senão a decepção. O Evangelho nos insinua o tempo todo e nos diz com muita clareza o tempo todo que só pode vencer aquele que soube lutar. Eu fiquei sabendo uma história linda. Uma professora de biologia uma vez me disse que uma cigarra, para cantar, antes disso, ela tem que passar 1 ano na solidão da terra, vivendo todo o processo da metamorfose, todo o processo da transformação. Uma cigarra para cantar um dia inteiro até morrer, que é o tempo que dura a vida de uma cigarra, ela precisa de cultivar-se durante 1 ano debaixo da solidão da terra, sozinha, vivendo o processo de tornar-se cigarra até romper da terra e cantar até explodir. Por isso que todas as vezes que nós escutarmos uma cigarra cantando por aí, leve em consideração
que aquele bichinho se preparou muito para fazer o que ela está fazendo. Canta 2, 3, 4 horas, não sei. Não sei qual é o tempo de duração de vida de uma cigarra. Um dia só, talvez até menos que isso. O canto de um dia é a expressão do preparo de uma vida inteira. Bem-aventurada a cigarra que passa a solidão da terra, que suporta o peso da solidão, porque dela será o canto, dela será a melodia. Se hoje nós pudéssemos parafrasear o Evangelho, só para a gente poder entender o que significa a bem-aventurança de fato. Eu não conheço muito bem a sua vida. Conheço alguma coisa, sabe por quê? Porque quando a gente se olha, a gente sabe que de alguma forma nós já passamos muitas coisas semelhantes. Mesmo que a gente não tenha a oportunidade de sentar-se à mesa e contar o que já passou. Mas eu tenho certeza que se hoje eu contar um pouco das minhas dores, você contar um pouco das suas, em muitos momentos as nossas histórias se encontraram. Porque a vida é assim. Os sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida e descobrir o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva. Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer se você não dissesse junto tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. E as bem-aventuranças estão mostrando o tempo todo, quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Não há ressurreição sem o Calvário. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. Pequenas iniciativas. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. E isso é ser bem-aventurado. É você ter diante de você a certeza de que esta religião, este Deus que você ama, não quer outra coisa senão colocá-lo nesta caminhada da felicidade, desta realização, desta alegria, que não é uma alegria vã, que não é uma alegria passageira, mas que é feita justamente no momento em que você se dispõe a viver a perspectiva da luta, do empenho. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, essa águia, que é o símbolo da nação americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado, e ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos. E lá ela faz um processo doloroso
que consiste em ficar diante de um paredão, ficar diante de uma pedra, de um penhasco, e bater o bico, ficar batendo o bico, incessantemente, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce, como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder, sem garras. Então, mais uma vez, o processo doloroso de arrancar todas aquelas unhas, de sofrer aquela dor, ela mesma vivendo o processo da mutilação, porque o próprio instinto da natureza lhe demonstra que se ela se prender àquelas garras estragadas, velhas, ela não terá condições de continuar vivendo. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir, novas garras, jovens, fortalecidas, resposta da própria natureza que sabe regenerar-se. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas, porque as penas também já estão velhas, e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena, para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Não sei quanto tempo dura isso, me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver esse processo. Com o bico novo, com as novas garras, com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Já parou para pensar o quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta, associado ao significado do ser cristão, todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso. É dom de Deus em nós. Se nós de fato soubéssemos o significado do que significa ser cristão, o que significa verdadeiramente ser cristão no mundo de hoje, nós descobriríamos o essencial da vida e saberíamos que há um poder de transformação em nós, que ninguém seguraria o mundo por força dos cristãos. Mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê? Ainda não tivemos a coragem de encarar
o sofrimento de verdade.